Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui numa reunião de embaixadores diante do Rei. Essa palavra nos precisa ensinar, né? Porque a palavra diz que nós somos embaixadores da parte de Deus. Então o embaixador, ele fala acerca do reino e acerca do rei, né? Mas em si mesmo ele não tem absolutamente nada que ele possa decidir. Mas nós estamos aqui como embaixadores. E na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É assim que nós temos aprendido do Senhor, que esse momento, esse Rei dos Reis, ele nos chama para nós participarmos da sua mesa. Então eu gostaria de comungar um pouquinho com os irmãos acerca deste reino. Mateus capítulo 26, eu já tomei várias vezes esse texto e a gente vai encontrando pérolas neles. Tá? E qualquer irmão que mesmo que seja compartilhado, você pode ver que o Espírito ele nunca é igual, nunca fala igual, né? Nunca repete, porque não é pela mente, é pela vida do Senhor, né? Pela vida do Espírito. E ele nunca ainda que seja no mesmo texto, mas a gente sempre encontra riquezas insondáveis em Cristo. Cada texto, cada vírgula, cada ponto aqui fala do nosso Senhor. Por isso que ele diz que nenhum jota, nem um tio cairá sem que tudo se cumpra. Então, a partir do verso 26, do capítulo 26 de Mateus, ele diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém, irmãos. O Senhor, ele terminou praticamente o seu ministério, né? Ainda teve mais alguns dias, mas ele terminou o seu ministério falando acerca desse reino. E esse reino a qual o Senhor fala aqui é acerca de um reino vindouro. Tanto é que ele diz assim, né? E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então ele está falando de um reino vindouro. Mas o Senhor terminou o seu ministério falando acerca disso. Mas se os irmãos verem lá em Mateus capítulo 4, Jesus, ele começou o ministério dele também falando acerca do reino. Ele diz no verso 17, 4:17 de Mateus: Desde então, porque a partir daqui Jesus foi batizado, iniciou o ministério dele, né? Os primeiros discípulos, e a partir daí ele disse assim: Desde então Jesus a pregar, então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então lá ele fala acerca de um reino vindouro. Mas aqui no princípio do seu ministério, ele fala acerca de um reino presente. É chegado a vós o reino dos céus.
E essa é chegado, esse está falando da sua própria pessoa. É através dele que o reino do céu chegou. E ele andou falando, e durante o tempo, a sua caminhada, até um certo momento, ele diz: o meu reino não é deste mundo. O reino dele não era deste mundo. O reino dele era algo que ele tinha ensinado os discípulos a orarem. Quando pediram para ele ensinar a orar, qual foi a oração dele? Como que começou a oração, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. É uma oração pessoal. Jesus não estava orando por ele estava ensinando nós a orarmos. Porque nós estávamos, irmão, debaixo do império da morte. Há uma diferença aí, por que usa a expressão império? Porque império é toda a vastidão, né? Todo aquele império. E era império porque nenhum ser humano, em nenhum tempo, até esse momento pela qual esse pão e esse cálice fala do sacrifício do nosso Senhor, nenhum ser humano podia sair debaixo desse império. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. A morte entrou por um homem e passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então esse império reinava, a morte reinava por causa do pecado. Então, a partir desse momento, irmãos, por isso que esse momento é um momento precioso, tanto para o Senhor quanto para nós. E a palavra nos fala aqui em Apocalipse, capítulo 1. Quando a palavra fala assim, que ele nos fez reis e sacerdotes, fala isso no capítulo 5, não fala? Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele está falando acerca do quê? Ele está falando acerca de um reino vindouro. Mas esse texto é algo revelador para nós. Porque quando o Senhor Jesus diz, é chegado a vós o reino dos céus, ele não estava falando daquele texto de Apocalipse 11, quando tocar a última trombeta, que vai dizer assim, o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Não é isso, acerca desse reino que ele estava falando. Quando ele falou, é chegado a vós o reino dos céus, ele falava acerca da sua pessoa. E acerca dele como rei sobre esse reino. Mas não desse mundo, ainda não. Então nós temos que fazer essa diferença, quando ele fala de reino vindouro e algo que é presente hoje. Então, esse texto de Apocalipse, capítulo 1, ele nos esclarece algo maravilhoso. O verso 5 diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reinos e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória, poder para todo o sempre. Nos fez reino. Um rei sem reino, ele não tem como reinar. E um reino sem rei é um reino destituído de glória. Mas nós sabemos, né, que o pecado reinava. Por que a palavra não usa de Satanás como rei? Não usa essa expressão como rei. Porque ele não podia reinar sobre as pessoas. Mas ele tinha um império da morte. O pecado reinava. Pecado reinava. Então ele reinava através do pecado em nós. Mas esse Senhor Jesus Cristo não. Nesse momento, irmãos, a qual nós estamos aqui, diante desse pão, desse cálice,
desse sacrifício. A palavra está nos dizendo aqui que com este sangue, Ele nos lavou dos nossos pecados. E Ele nos comprou. Ele nos fez reinos e sacerdotes para Deus. Isso é para agora. Isso não é para o tempo vindouro. Ele está falando acerca de algo que acontece conosco agora. Então, é para isso que eu queria olhar com os irmãos na palavra. Para esse tempo. Mas nós sabemos que nesse trono há um rei. E esse sacrifício desse Senhor, esse pão e esse cálice, ele nos levou a essa condição, para que hoje esse rei pudesse reinar em nós. É isso que Jesus fala para Nicodemos, lá em João capítulo 3, é um texto conhecido dos irmãos, mas vocês podem ver que Jesus, ele identifica, né, o reino com o seu sacrifício. Então, quando ele fala aqui a Nicodemos, ele não está falando acerca de um reino vindouro. Ele está falando acerca do reino agora. Então, se vocês lembram do texto, quando ele diz aqui no verso 3, né, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é uma palavra preciosa para nós, irmãos, da seguinte maneira. Porque aqui ele fala de ver. Como é que nós podemos ver o reino? Através do que nós podemos ver o reino? Através do sacrifício do Senhor Jesus. Por isso que ele diz, olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Mas nós precisamos entrar nesse reino. Não adianta só nós vermos o sacrifício do Senhor, a morte do Senhor, a nossa morte com Ele, o nosso perdão, o derramamento do sangue, né? Agora, o Espírito tem que trazer realidade para nós. A realidade desse sacrifício. A realidade da presença desse rei em nós. Então, ele fala no verso 5 daí. Nicodemos não tinha entendido nada, falava acerca do nascimento na carne, mas Jesus não estava falando nada disso. E no verso 5 ele diz assim, Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, como é que nós podemos ver o reino e entrar no reino? Ao que o Senhor relacionou a nossa visão do reino e a nossa entrada no reino? Quando ele continuou perguntando para Jesus acerca disso, Jesus disse lá, veja aqui no verso 14, ele diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso é que Jesus não tem o império da vida, mas ele tem o reino, porque depende das pessoas crendo nele. E aí fala que esse reino passa a ser estabelecido pelo Senhor em nós. Então, esse momento, amados, é um momento precioso pela qual, através do seu corpo e do seu sangue, nós podemos ver um rei, né, reinando, mas também temos que ver um rei reinando em nós. O Senhor precisa abrir os nossos olhos para nós vermos o reino. Vermos que nós somos um reino. E ver que há um rei em nós. Mas só existe um trono, irmãos. Nesse reino só existe um trono. Mas pode existir dois senhores. Pode existir dois reis. E nós sabemos quem é esse impedimento, né, para que o Senhor reine. Então, toda a obra do Senhor em nós hoje. E por isso é que a palavra também nos leva, por esse sacrifício, a nós tomarmos a nossa cruz também. Porque é necessário, irmão, que o Senhor reine totalmente em você.
Essa é uma necessidade, porque você é um reino e ele é um rei. Mas nós sabemos quanto que nós temos nos assentado nesse lugar a qual pertence a ele somente, para tomarmos nossas decisões. Então, voltando ao princípio, nós temos que lembrar que nós somos apenas embaixadores da parte de Deus. E que você é um reino. E que há um rei em você. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, nesse momento, irmãos, é algo visível. O Senhor deixou algo visível para nós aqui. São elementos. Tudo que era no passado, que era visível, era algo que eles não podiam alcançar. Mesmo a fé deles não alcançava aquilo de forma... Porque era tão alto que o Senhor tinha que mostrar com algo visível. Então, amados, esse Senhor, que é o Rei dos Reis, que tem nos convidado a essa mesa, é algo tão alto, irmãos, tão alto, que o Senhor precisou nos dar esses elementos para que a gente possa enxergar pelo menos um pouco disso. Então, que o Espírito Santo nos ajude nesse momento, nos faça ver tanto o Rei que nos convida a essa mesa, e tanto o Rei que está vivendo dentro de nós, para que a gente seja confrontado com a realidade espiritual, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. A verdade não é nós tomarmos o trono e decidirmos as nossas coisas. Não. A verdade é aquilo que foi experiência por o apóstolo Paulo. E tem que ser a nossa também, quando ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, isso é bonito nós confessarmos esses textos, né? Tomarmos ele para nós, mas para o Senhor só tem valor quando o que nós professamos na boca for uma realidade em nós. Então, que esse momento, amados, que esse pão e que esse cálice, nós sabemos e já temos ouvido, está na palavra, que no momento em que o Senhor partiu aquele pão, abriu os olhos daqueles discípulos. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa ver o reino e realmente entrar nesse reino, né? Entrar, não que nós não estejamos nele, mas que nós seja algo consciente da nossa parte. E para isso nós temos que tomar a nossa cruz, porque a cruz opera no nosso eu, para que o Senhor, somente Ele, possa manifestar toda a sua vida em nós. E esse é o propósito do Senhor. Amém? Que o Senhor nos dê graça nesse momento. Vamos louvar o Senhor, vamos adorá-lo, né? Em nome do Senhor Jesus.